Jamil Chad, delegado brasileiro expulso dos Estados Unidos, é fora da curva total. Vamos ver o que o Jamil fala. Pautas internacionais aqui na Folha TV também. Vamos lá, queridos. A gente continua fazendo as nossas conexões e agora com Genebra para falar com Jamil Chad, mas o assunto aconteceu nos Estados Unidos. O governo de lá determinou a saída do delegado brasileiro ligado ao caso Alexandre Ramagem, que a gente já vem falando aqui, agora a gente vai destrinchar, porque autoridades norte-americanas alegam uso indevido do sistema migratório em investigação com motivação política. Como é que é essa história, Jamil? Bom dia para você. Bom dia, querida. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Bom feriado para vocês aí no Brasil. Concordo com o Felipe, Brasília é especial. Fica a dica. Mas, enfim, vamos lá. Eu morei em Brasília 2 anos, viu, Felipe? Por isso que eu estou dizendo isso. Então, também, apesar de ser paulistano, eu recomendo também Brasília. Olha, essa história é tipicamente uma história que nós deveremos viver nos próximos meses, eu diria, até a eleição. Por quê? Com narrativas e com apresentações do caso diferentes, dependendo de quem você conversa. Se você conversa, obviamente, com o governo, tem uma versão, você fala justamente com os bolsonaristas, existe uma outra versão completamente diferente. O que aconteceu ontem? Ontem o que aconteceu foi que, nas redes sociais, o Departamento de Estado anunciou que estava basicamente expulsando um funcionário brasileiro. Foi explicado depois que se trata, claro, de um delegado da Polícia Federal que serve como uma espécie de adido. Adido é um representante, ele não tem poderes, claro, de um delegado brasileiro nos Estados Unidos, não é isso, mas ele tem a tarefa de fazer a relação justamente com os poderes locais. No caso desse delegado, ele tinha a relação com o ICE, ou seja, com a Polícia de Migração dos Estados Unidos. E aí, pelo menos, segundo aquele momento de ontem, quando a notícia foi dada, é que ele teria violado justamente as regras nos Estados Unidos, entre extradição e deportação. Mas não é tudo a mesma coisa? Você manda a pessoa de volta para o país? Não, é muito diferente. A deportação é quando você, por exemplo, não tem mais visto, quando você tem uma situação irregular naquele país por conta de algum problema com a sua documentação. O passaporte expirou, você não tem um visto para ficar, etc. Você está de forma irregular, então você é deportado. A extradição é diferente. A extradição é quando aquela pessoa está sendo procurada pela justiça do país de onde ela vem e é solicitado que aquela pessoa, então, seja mandada de volta para o Brasil, como a Zambelli, no caso, aqui na Europa, na Itália. Bom, aí, qual é o argumento do governo norte-americano? É de que esse delegado tentou, vamos dizer assim, manipular justamente o sistema americano para conseguir que Ramagem fosse capturado como uma pessoa que estivesse numa situação irregular em termos de documentação e deportado ao Brasil. Quando o Ramagem foi preso na semana passada, abriu-se, na verdade, uma enorme crise interna na ala mais radical do trumpismo, que tem, sim, uma relação muito próxima com os bolsonaristas. E aí, claro, Ramagem acabou sendo solto, e depois disso nós tivemos o governo norte-americano fazendo uma ofensiva para entender, primeiro, como que isso aconteceu e para punir quem é que, de fato, fez essa operação. Uma das punições é justamente essa desse brasileiro, que está sendo, então, voltando hoje mesmo para o Brasil. Mas a história não termina ali. Nós temos, dentro do governo norte-americano, a informação de que também está acontecendo uma apuração. Por que é que entre as autoridades americanas, isso também foi possível? Mais eu diria, desgaste na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, neste momento em que esses desgastes vão se acumulando. E, por enquanto, nenhum sinal daquele prometido encontro entre Donald Trump e Lula. E aí a pergunta marota, né, Jamil, seria a seguinte, não vou fazer, óbvio, a pergunta marota, mas eu vou contar que ninguém está nos ouvindo, né? Se do início do caso Ramagem até agora, só esse especificamente, tudo foi operacional, né? Porque as narrativas, elas adquiriram um vapor nas redes sociais que você fica pensando assim, poxa vida, né? O pessoal está só fazendo o trabalho dele, né? Mas não é bem o caso, né? Exato. E, Felipe, tem um outro componente nessa história, que é, obviamente,
a eleição no Brasil. Né? E aí vamos só lembrar que o que aconteceu no mês passado no Brasil, o enviado de Donald Trump tinha solicitado um visto para viajar ao Brasil, dizendo que ele ia fazer uma programação X. E aí foi descoberto que ele, na verdade, ele estava indo para visitar Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, né? No caso. E aí o governo brasileiro falou, calma aí, mas não é isso que você declarou no seu pedido de visto. Sim. Você, não, de fato, mentiu no seu pedido de visto. Regular total. E aí o visto dele foi negado. E olha só quem é que operou, basicamente, eu diria, orquestrou a expulsão do delegado da Polícia Federal agora. Esse mesmo enviado que tinha sido negado a sua viagem ao Brasil. Uma espécie de revanche por ele ter, obviamente, tido seu visto negado no Brasil. É disso que nós estamos falando, Felipe. Nem sempre um tweet, uma postagem nas redes sociais explica tudo. Isso já aconteceu ou é algo meio que fora da curva? Olha, na relação Brasil-Estados Unidos, isso é fora da curva, sim. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das piores crises, eu diria, entre polícias, né? Cooperação policial, ela acontece diariamente. Ela não é algo extraordinário. A troca de informações aqui da Europa, com o Brasil, entre Portugal e o Brasil, entre vários países do mundo e o Brasil, é algo absolutamente rotineiro. O secretário executivo da própria Interpol é um brasileiro. Então, não é nada extraordinário. O que é extraordinário é uma crise, basicamente, dessa dimensão, e que um governo expulsa um delegado de um outro país. Mas vamos só colocar no contexto. Essa expulsão acontece, operada, entre outras coisas, pelo enviado, pelo diplomata de Donald Trump, que teve a sua entrada ao Brasil vetada pelo governo brasileiro, depois que ele mentiu naquela declaração que você preenche, Felipe, ali no consulado. O que você vai fazer lá? Turismo? Negócios. Aí você coloca lá que ele falou que ele ia, no caso, naquele momento ele falou que ele ia para um seminário sobre terras raras. E aí, no dia seguinte, o governo descobriu pela imprensa que, na verdade, ele tinha solicitado a Alexandre de Moraes uma visita a Jair Bolsonaro. Aí o governo falou, opa, é seminário ou é visita a um condenado por tentativa de golpe de Estado? É uma outra viagem essa, né? E justamente pela mentira na sua declaração de intenção de viagem que o visto dele foi negado. Agora veio o troco. Aguarde, você que está nos acompanhando, os próximos capítulos, e o Jamil volta amanhã. Teremos, mas não tem menor... Felipe, pois não. No mundo de incerteza que nós vivemos, a única coisa certa é que teremos novos capítulos. Sempre. Um abraço para você, Jamil. Bom trabalho. Abraço. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!